Aleluia. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar, proteger e guardar cada um dos seus filhos, cada um daquele que é temente a Deus. E que cada um dos irmãos possa acompanhar essa pequena reflexão deste momento, que se encontra em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a seguir, para que Deus possa nos auxiliar com alegria nessa palavra. Que seja para mim e seja para todo aquele necessitado, assim como eu sou necessitado da palavra de Deus. Parábola da semente. E diz: E dizia o reino de Deus, perdão, e dizia o reino de Deus, é assim como se o homem lançasse a semente na terra. Aleluia. Jesus, ele tem ensinado maravilhas, né? E cada ensinamento que Jesus faz, há uma observação muito grande para nós. Às vezes são palavras simples, que por muitas vezes nem quer dizer para nós muita coisa, mas quando nós paramos e meditamos, vemos que é profundo cada palavra que Jesus nos ensina. Que ele diz: e dizia o reino de Deus, é assim como se o homem lançasse a semente na terra. Por muitas vezes a gente não observa a nossa semeadura. Porque nós nascemos e quando nós nascemos, ainda inocente, não sabemos os caminhos das divisões que acarreta na nossa vida. Se nós soubesse dessas coisas, a gente não errava tanto, né? E se nós achasse que toda a semeadura a gente não colhesse, a gente errava menos. Mas, infelizmente, ela não é dessa forma, porque nós nascemos e não temos pecado nenhum. Tudo para nós é maravilha. E aqueles que estão nos criando, eles têm uma observação sobre a nossa vida. Que nós ficamos de colos, depois engateamos e depois nós andamos. E quando nós começamos a andar, quando nós começamos a falar, nós começamos a observar as coisas. Por quê? Porque nós vamos mexer em algo e nossos pais, principalmente, é o que está mais próximo da gente, nossa mãe, e ela diz: não mexe aí, não faz isso vai te prejudicar. E
E essas palavras, dali de inocente, ela vai nos acompanhando até uma certa idade e às vezes até morrer. Porque quando ela diz, não mexe nisso, que isso vai te prejudicar, ela está dizendo, olha, não plante coisa ruim, não plante o mal, para que você não possa colher lá na frente. E essa é a semente que nós começamos a plantar. E começamos a plantar. E a gente planta abundantemente, constantemente. Porque somos novo, né? E uma geração nova, ela quer aparecer em vários lugares, e principalmente na nossa, quando nós vamos chegando a adolescente, então vai ficando pior ainda. E pior ainda, meus irmãos, é aquele que não nasceu no berço evangélico. Porque quando nós nascemos no berço evangélico, os nossos pais, eles têm uma direção diferente, um ensino diferente, uma preocupação diferente. Porque quando se diz assim, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, aí você veja que é umas palavras diferentes, difícil. Porque se o meu filho, ele não pode fazer o que eu faço, algo errado tem na minha convivência. Se o meu filho, ele não pode seguir os meus conselhos, tem algo errado. Mas ele diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, a plantação começa errada. Então, quando nasce num berço evangélico, e o pai, a mãe, abraça seu filho e diz, olha, filho, faz o que eu faço, anda como eu ando, para que você possa viver uma vida diferente. Ele está no caminho certo. Mas se falar o contrário, tem coisa errada nesse acompanhamento. Então, a nossa vida, ela se torna dessa forma. Então, Jesus ali, ele estava dizendo que a nossa plantação, ela começa cedo. Cedo. E ele diz, mais adiante, ele diz, então dormisse e se levantasse, de noite ou de dia, e a semente brota, cresce e não sabendo ele como. Porque a semente, quando nós plantamos a semente, ela está debaixo da terra. Debaixo da terra a gente não consegue ver. Há um mistério de Deus, que para nascer tem que morrer. A semente está morta. Então a semente está debaixo da terra. Para muitos e para nós mesmos, a semente está seca. Mas a semente está debaixo da terra. E a terra, ela tem o seu mistério. Ela mesmo, ela frutifica, né? E ela frutifica. Jesus desceu à sepultura por 3 dias e reviveu. Então, ele desceu para subir. Assim é nós também. Se nós andando nessa situação, quando nós morremos, a tendência nossa é a salvação, assim como Jesus se salvou,
e a tendência é salvar cada um de nós. Jesus se preocupa comigo e com você para nossa salvação. Então Jesus ele explica dessa forma, que então dormisse e se levantasse, de dia ou de noite, e a semente brotasse e cresce. E não sabendo como. E não sabe mesmo, porque quando nós plantamos coisas sem saber. Muitas vezes plantamos coisas inocentemente, mas sabendo que vai se prejudicar. O fruto do pecado, principalmente, muitas vezes plantamos inocentemente, mas lá na frente acarreta coisas horríveis para a vida do ser humano, tanto homem como mulher. Então, veja que lá em João, capítulo 15, e o verso 1, Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador. Jesus é a videira verdadeira, onde nós, com certeza, nós temos a alegria de ser enxertada naquela videira. Ele diz: o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, veja que a semente que foi plantada, aquela vara que não dá fruto, é tirada, é cortada, é limpa, porque foi pegando ali um pouco aqui, um pouco ali, e vai juntando, vai acarretando, está suja, não está podada, mas Jesus ele se atira e limpa para que dê mais fruto. E ele diz mais adiante que vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. A vara de si mesmo, se você corta a vara e larga ela, ela seca. Mas se você tiver enxertado na videira, aquela semente que foi plantada, que a gente não sabe o mistério da terra, que Deus dá o crescimento debaixo da terra, e nasce, brota, e esse ramo não foi podado, ele foi cresceu de qualquer jeito, e o vento balança ele para tudo quanto é lado, e ele vive desgovernadamente. Então Jesus diz que é cortado, limpa, e limpando, toda aquela vai nascer uma outra folhagem, e aquelas folhagens é uma essência de Jesus. E ele diz: se estiver em mim e eu nele. Né? Veja que é diferente. Ele mais adiante, e ele diz assim, ó: eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada poderei fazer.
Você pode imaginar o que você quiser, fazer algo que está na tua mente, mas se você não estiver com Jesus, você não consegue se salvar. Se você não estiver enxertado na videira, você pode ter dinheiro, você pode ter o que você quiser, a riqueza maior que o mundo possa oferecer, o poderio maior que o mundo possa oferecer, mas a sua salvação não acontece. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas a salvação você não vai conseguir. Então, ele diz também adiante, quando ele diz, se alguém não estiver em mim, e será lançado fora como a vara secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Então veja que se não estiver na videira, enxertado na videira, e se não se preocupar com os frutos que é dado, e ser colhido todo aquele fruto da plantação, e aquele fruto seja um fruto bom para a minha vida, para a sua vida, para os nossos filhos e netos, para que essa semente ela seja uma semente que possa brotar em todos os lugares. Que essa essência de Jesus ela possa acompanhar você por toda a sua vida. E essa semente, que ela sendo plantada no coração. Por muitas vezes a gente diz assim, os nossos filhos, convida os nossos filhos para nos acompanhar, porque eles já saíram da presença de Deus. E todo pai e toda mãe gostaria que ele voltasse, porque está sabendo que ele está plantando e essa plantação que eles estão fazendo não é boa. E essa colheita que vai arder no coração deles. E a gente sabe que vai arder. E a gente sabe que eles vão sofrer. E eles também sabem que vai sofrer. Mas eles têm por mania de dizer que Deus possa, que ainda não é a hora. Porque quando é a hora, Deus chama. Não, meu irmão. A hora você decide que vai para a presença do Senhor. Porque esses convites que você todo dia recebe são convites para a sua destruição. Então, para concluir a nossa plantação, ele diz assim, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque está chegado a ceifa. Então, quando você faz a plantação e aquela plantação está pronto para ser colhida, é onde você corta ela. Mete a foice, destrói, é a nossa vida, que ali também acabou. Ali a nossa vida, se a gente fez algo de bom, nós vamos ter bom aproveito. Mas se tiver algo de mal, vai ser um aproveito muito ruim e a colheita chegou na nossa vida. E eu gostaria que você orasse comigo neste momento pela nossa família, pelos nossos filhos que ainda não acordaram
continua dormindo e a plantação deles continua acontecendo. Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, que o Senhor possa nos auxiliar, Senhor, cada dia. Auxiliar os nossos filhos, auxiliar os nossos netos. Por muitas vezes, Senhor, as nossas companheiras também andam, Senhor, desgarradas. Os companheiros andam desgarrados. Que o Senhor, meu Pai, possa auxiliar, Senhor, nos corações de cada um. Abençoa, protege, guarda, Senhor, aqueles que estão se distanciando, estão se preparando para deixar a tua casa. Que eles possam receber o renovo e eles possam voltar a plantar. Para que nessa plantação possa brotar coisa boa dentro do coração de cada um. Abençoa grandemente os filhos e abençoa todos da família. E aquele, Senhor, que esteja enfermo, que o Senhor possa, Senhor, colocar a tua mão sobre essas enfermidades e possa sarar. Que possa ter, Senhor, o senso da alegria de voltar, Senhor, para que possa completar a tua obra. Abençoa grandemente, dá, Senhor, livramento a cada um da família. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu canal, Pedro Malaquias, a oração da madrugada, e que Deus te proteja e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.